Ao vivo, Calango News. Hoje vamos ter uma participação aqui com Bob, idealizador, fundador do projeto Café em Cena. Só aguardar ele aqui. Enquanto isso, vamos soltar um sonzinho aqui só para dar uma esperada aqui. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. E aí, Márcio? Boa E noite. aí, Bob? Pode ser que dê umas travadinhas, viu, Bob? A internet, você sabe como é a internet, né? Tranquilo, tranquilo. Mas já tá vendo beleza aí, tá ouvindo tudo, tranquilo? Tô ouvindo. Tu tá me vendo? Tô ouvindo aqui. Tá dando umas travadinhas, mas a gente ainda consegue ver aqui. Pronto, Bob, vamos começar, né? Vamos conversar. Vamos lá, te apresenta aí para o pessoal. Faz aí tua apresentação. Diz aí quem és tu. Massa. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Muito bom fazer parte desse programa, desse movimento tão maravilhoso que você proporciona, Calango News, né? Que vem dialogando com a galera. Eu sempre acho, Márcio, que nós como articuladores, né, temos uma missão aí muito importante que é de dialogar, né, promover o diálogo é uma coisa essencial, né, quando a gente escuta e quando a gente está nessa troca, nesse feedback, porque rola muito respeito, né, e aí a gente vem sempre dialogando, né, com várias diferenças, com pessoas de diversas formas, com pessoas que sabem enfim, acho que isso é fundamental. Eu acho que isso gera um bem-estar muito bom, muito significativo para todo mundo. Então, eu quero, inclusive, te parabenizar pela iniciativa e dizer que você pode fazer qualquer tipo de pergunta que a gente desenrola. Então, meu nome é Givaldo Silva, né? Mas podem me chamar de Bob, meu apelido é Bob. Eu sou transito nas artes, né? Como artista, sou ator, sou diretor de teatro, gosto muito de artes visuais também, né? E atualmente eu produzo o projeto Café em Cena. Desde 2017 a gente vem aí juntando pessoas para dialogar e tomar café em Arco Verde. Começou na Estação da Cultura, depois eu senti a necessidade da gente se tornar itinerante para outros lugares, né? Na nossa conversa eu vou falar mais de como foi o projeto e tal. Mas aí é isso, gosto muito de cultura, gosto muito de arte, do movimento, né? E também fiz parte, né, assim, bem mais integrado do movimento underground de Arco Verde por volta dos anos 2000, onde eu participei de uma banda de rock chamada Anomalia, com a participação de uma mulher tocando guitarra, né, que era a Najinha, e também com o Patrick, onde a gente fazia um som bem grunge, né, bem Nirvana, e foi incrível para mim, foi uma grande experiência. E é isso, assim, gosto muito de música também, né, gosto muito de arte, música para mim é tudo, essa minha conexão com a arte, ela tá sempre, né, minha vida é movida dessa forma, né, acredito muito nisso, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui dialogando, né, e vamos que vamos. Quem agradece sou eu, Bob, porque eu vejo que o seu projeto aí é bem parecido com o Calango News. É como eu já havia te falado, o Calango News, a gente já está aí desde 2014, né? Nessa luta aí, começou com
Facebook e YouTube, né? Todas as plataformas têm uma cara diferente, né? Eu comecei agora há pouco tempo, agora da metade do ano para cá, com o Instagram, que é a questão mais de lives, né? Uhum. Já a página no Facebook ficou mais com cara de fanzine, de noticiário. E o canal no YouTube mais com cara de documentário. Porque é aquela coisa que eu te falei de sair na rua e viajar, filmar e expor a cultura e arte de outras localidades, não só a nossa, né? Porque eu sinto essa necessidade, assim como você também, de expor não só o que é nosso, mas o que é dos outros também, né? E fazer esse intercâmbio legal, né? Isso aí. E eu acho que, assim, a proposta do Café em Cena é bem parecido mesmo com o do Calango News e a conversa hoje vai ser boa, vai ser boa, vai ser boa e a gente vai começar, já desse um breve resumo aí, mas vamos diretamente a quais os projetos, né, que tu já participou antes. Vamos falar primeiro do passado, né? Primeiro, vamos se aprofundar mais na Anomalia. A banda Massa, Anomalia, fala um pouquinho mais dela. massa. Então, eu sempre gostei muito. Eu queria mandar um abraço para Bodão, que tá aí, grande brother. É, eu sempre gostei muito de Legião Urbana. Foi minha primeira sacada assim de consciência de música, saca? Então, quando eu comecei a escutar Legião Urbana, eu comecei, pô, e essa letra aí? E aí eu comecei a me ligar, assim, muita coisa parece besteira, o próprio Renato Russo dizia, sabe? Mas na verdade tem uma pegada do caralho por trás, assim, bem de moral mesmo. E Pouca aí gente entende, eu. mano. Pouca gente É, entende, aí menospreza, né? é. E aí, quando eu me encontrei na adolescência, sabe, com um sonho, velho, tem uma criticidade muito grande, né? Tem uma reflexão muito forte, assim, da gente começar a se entender, entender o outro. E aí, quando eu me encontrei com Legião Urbana, aí eu comecei a expandir mais, né, para o rock mesmo, para se abrir, se permitir, né? E aí eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 34, lá na escola Carlos Rios. É, Najinha já tocava já, se eu não estou enganado, ela fazia parte de uma banda chamada Crucificados pelo Sistema, na parte inicial mesmo, né, da banda, ela Foi. começou ali, e aí ela já tocava, já tinha todo era reconhecida já pelo próprio movimento, porque ela se integrava mesmo, ela estava sempre com a galera, e eu não, né, e quando eu saio de uma escola e vou para outra, eu saio do Japiaçu e vou para o Carlos Rios. Quando eu chego no Carlos Rios, eu vejo Najinha toda estilosa, toda, sabe, toda roqueirona mesmo, despojada. E aí aquele me chamou muita atenção. Eu digo, porra, que menina massa do caralho, preciso dialogar com ela. E aí ela estudava com o Patrick, os dois na mesma sala, que era o oitavo ano C. E o oitavo ano C era só a galera trash. E eu estudava o oitavo ano B, e eu era doido para estudar com eles, mas eu não podia, porque não tinha mais espaço na sala e não podia. E aí no intervalo a gente foi se chegando, foi criando uma afinidade. Aí eu disse, poxa, tu faz o que da vida? Aí ela disse, olha, eu toco numa banda e tal, toco guitarra, mas eu arranho violão, arranho um monte de instrumento aí, mas eu toco guitarra. Aí eu, porra, tipo, fiquei super encantado, sabe? Do caralho, assim, sabe? Tem uma pessoa que eu conheço agora que manja na parada e que de repente pode ser um espaço para mim para poder tocar algum instrumento de repente. E aí eu e Patrick, ela, a gente dialogando ali numa conversa na hora do intervalo, na hora do recreio, né? Aí ela disse, bicho, vamos se encontrar pra gente fazer uma banda então. Aí eu, pô, vamos embora. Aí eu perguntei, tu tem um quê de instrumento? Ela perguntou, eu tenho tudo. Aí eu, pô, eu tenho tudo. Ela disse, eu tenho um contrabaixo, eu tenho tudo. Eu tenho guitarra, eu tenho caixas, eu tenho uns cabos, eu tenho tudo. Sabe? Eu, porra, então vamos embora. Aí eu disse, mas eu não sei tocar. E Patrick também não sabia tocar. Ela disse, não, meu irmão, vê só. Tu vai... É simples, não se preocupe. E Patrick também não sabia de nada, né? E você tava mesmo nesse processo aí, deu uma força da porra a Patrick, assim, Patrick se tornou um baterista muito foda, né, e aprendeu muito com você, você deu um maior incentivo, a parte técnica mesmo, de dizer, ó, Patrick, se liga aí, pedal duplo e tal,
E, inclusive, a gente maior fãzão teu, assim, eu disse, porra, inclusive eu até perguntei pra você, e aí, Biocídio? Tu postou uma foto, e aí, Biocídio? Porque é uma das bandas que é uma referência, né, pra mim, assim. Enfim, se eu for falar aqui, eu vou rasgar a maior seda, porque... mas daqui a pouco a gente vai falar sobre Biocídio, eu faço questão de falar sobre Biocídio. E aí pronto, aí vamos para um ensaio, né? A gente conseguiu ensaiar lá no ponto de cultura de Lula Moreira. A gente conseguiu um espaço lá. E a gente fomos para o primeiro ensaio. Chegou no primeiro ensaio, ela disse: olha, vê só, a música inteira é isso aqui e o refrão é isso aqui. É só isso que você tem que fazer. Me ensinou, tipo, foi Smell Like Teen Spirit, né? Do Nirvana. Pronto. Primeiro ensaio, ela me passou a nota, já fui, aí eu não sabia de acorde, não sabia de nada. E aí depois eu fui fazer umas aulas de violão pra se ligar mesmo na parada, porque depois de um tempo eu começava só a olhar a guitarra, eu sabia já das notas, né? Só em olhar você já sabe das notas, quando você tem noção de acorde. E aí facilitou muito. E com o Patrick o mesmo sistema, ela, meu irmão, faça só isso aqui. E ela não sabia tocar direito, assim, bateria, né? Faça isso aqui. E aí, Patrick foi com tudo também, foi na tora. E aí saiu a primeira música no primeiro ensaio, Smell Like Teen Spirit, do jeito que é mesmo, tá ligado? Tanda, 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 hello, hello. E foi do caralho, assim, a gente ficou muito pilhado, né? E ela já tocava muito, já chegou com pedal ali, já chegou com tudo pronto. E a gente, bem aquelas bandas mesmo, hoje não rola mais, né? Aquelas bandas de garagem que você sai pra cima e pra baixo com os instrumentos, né? E aí, sim, foi incrível, incrível mesmo. A partir daí a gente ficou mais nesse repertório do Nirvana, que era algo que a gente gostava muito. As bandas naquele tempo tinham umas características muito, muito... Era de identidade mesmo, né? Assim, cada banda tinha um estilo e a gente ficou muito no grunge mesmo. Depois a gente foi fazendo outras viagens mais pra... enfim, porque rolou uma certa afinidade. A gente ainda tocou Marilyn Manson, a gente ainda tocou, acho que tocou ainda uma música do Korn ainda, sabe? Nos ensaios a gente arranhava ainda Red Hot, mas deu pra gente fazer uma brincadeira muito massa, assim. E é isso. Mas o massa de tudo é porque, assim, começou todo mundo do zero. E como você falou, o Biocid também começou do zero. Eu nunca tinha tocado uma bateria antes, não, bicho. Nunca tinha tocado minha vida toda e fui em banda marcial. De 90, de 1990 até 2000, eu tocava em bandas marciais. Aí percussão eu já tocava, né? Aí foi quando, na época dos psicopatas aqui no São Cristóvão, que era tipo um Mamonas Assassino, uma fuleiragem, né? Era uma fuleiragem aí, não era nem uma seriedade. Mas só que a gente começou a se dedicar e todo mundo começa do zero mesmo, tá entendendo? Aí, biocídio mesmo, eu comecei a estudar. Comprei o pedal duplo, comprei as coisas e comecei a estudar. E praticamente todo mundo começou a estudar e desenvolver sozinho. No caso, a tua trajetória de Patrick da Anomalia foi bem parecida, porque não ficou naquela mermice. Eu botei 3 notinhas aqui, tá bom para mim. Vocês resolveram estudar para melhorar, né? Patrick, como você sabe, participou da Biocídio, né? Na época da morte de Bruno. A gente passou um tempo parado, pensou até em parar mesmo de vez, mas ainda continuou uns tempos aí. Teve a saída de Wagner, a saída de Werlis, a morte de Bruno, aí a saída de Alex, que tocava teclado. Aí desandou, ficou uma pegada mais pesada. Aí eu chamei Patrick. Aí foi quando o Patrick começou mesmo a desbuiar o pedal duplo e tal. Mas a desenvoltura dele veio da época de Anomalia mesmo, tal. Começou na época de Anomalia. E o embalo de vocês é bem parecido com a gente. A gente começou do zero também. Eu nunca tinha tocado bateria não, bicho. Nunca tinha... Imagina tocar e cantar ao mesmo tempo, com pedal duplo. Não é? Aí eu nunca nem passou pela minha cabeça, bicho. Nunca nem... Mas aí vai de cada um. Quando o cara quer, consegue, não é, bicho? Aí, Bob, vamos falar hoje. Já falou de antes, né? Fora a anomalia. Aí, quer dizer, vamos resumir um pouquinho mais do passado. Fora a anomalia, quais os projetos? Tu falou da estação tal, mas quais os outros projetos antes do Café em Cena? Massa. Então, aí quando eu tô ali na banda Anomalia, é,
Eu estava fazendo basquete, jogava basquete, era atleta mesmo, atleta de escola, também tem uma rotina muito forte, né, de treinos, e treinava pra caramba, e tinha grandes competições, assim, que me instigava muito, inclusive quando houve uma morte lá na Virgínia Guerra, né, teve um bate-cabeça lá e teve uma morte, eu Massa estava causa. jogando, pronto, eu estava jogando basquete em um grande torneio, que chama-se Pernambucano, lá em Garanhuns. E aí, quando aconteceu, eu já não fazia mais parte do movimento, da banda, né? Porque aí eu estava fazendo já teatro na estação, e estava também na banda, e estava treinando. Então, muita coisa, eu estava muito atribulado, assim. Eu sabia, e estava estudando também, né? E aí eu disse, pô, eu preciso dar uma priorizada aqui, porque vai dar merda em alguma coisa. E aí a banda meio que se tornou uma coisa muito automática, era sempre a mesma coisa. E aí chegou uma hora que eu disse, pô, eu preciso de mais, eu preciso só isso, sabe? E também eu não tinha apoio em casa para participar, sabe? Eu nunca tive apoio. Minha mãe, ela não sempre não é nem que ela marginalizava, que é muito prático isso acontecer, mas na verdade ela não tinha o conhecimento, e aí quando não tem o conhecimento, vem muita ignorância, né? Então eu tinha que enfrentar uma ignorância muito grande para poder ensaiar, para poder, sabe? Óbvio que para as outras coisas também não foram diferentes, né? Mas aí a gente sabe que toca à noite e tal, né? Enfim, não tem que ter esse negócio de limite. Então eu não tinha acompanhamento, eu não tinha apoio, não tinha incentivo. Então eu me senti meio fragilizado. Eu digo, então vou fazer outra coisa e não vou continuar com a banda. E aí eu chamei Najinha, Patrick, e falei para eles, assim, eles entenderam na maior, assim, tiveram o maior respeito. Depois que entrou no meu lugar foi Elton, um cara que é super gente fina, maior figura. Queria também falar de Patrick, cara. Patrick tem uma figura, aquele cara tem uma essência da porra, assim. É muito tranquilo, é muito zen e é um cara muito gente fina, assim, sabe? É um cara que escuta, né? Patrick tem uma coisa que é muito foda nele, ele é muito de ouvir, assim, né? E eu acho Isso. que isso é uma coisa, isso é uma dádiva, né? A gente hoje vive numa poluição, a poluição toda, né? A poluição de fala, a poluição visual, a poluição de tudo. E aí você encontra uma pessoa centrada, uma pessoa que silencia. Então, o Patrick, para mim, é uma pessoa incrível. Aí, pronto, eu decidi ficar fazendo teatro, é, porque tinha um grupo grande ali de pessoas, de cultura, de ideias. E aí eu fui para a Estação da Cultura. Um certo dia, o Henri Pereira passou na sala de aula, chamando a galera para fazer uma oficina de teatro. E aí eu digo, pô, velho, é minha chance de fazer teatro. Era teatro, duas oficinas, teatro e artes visuais, né? Então eu digo, pô, velho. E eu desenhava pra caramba também, mas também não tinha incentivo. Minha mãe era hiper preconceituosa com arte, era não, ainda é. E aí ela não permitia eu fazer nenhum tipo de arte, porque ela tinha um preconceito muito grande com homofobia mesmo. Minha mãe é muito homofóbica. E aí ela não permitia nenhum acesso meu com arte, porque ela levava sempre para essa condição, né? Faz arte, então é viado, né? E isso para ela era algo muito terrível, ignorância muito grande. Então eu fui fazer artes visuais, que era a história mundial da pintura. Cara, eu com 15 anos eu estava fazendo um curso, conhecendo todos os pintores do mundo e conhecendo as técnicas e tendo todo o material rico, é muito caro pintar, né? Então eu estava ali na estação, cara, bebendo de muita arte, de muito conhecimento, de muita filosofia, de muita antropologia, com uma galera muito foda também, né? E aí depois eu fui fazer teatro, que aí o teatro também veio para me empoderar mesmo, para ter compreensão de mundo, né? E também ser coletivo, porque eu acredito muito, Márcio, que é coletivo, velho. É coletivo. O futuro é coletividade. Não dá pra gente não ser coletivo, não dá pra gente se ajudar, não dá pra gente ficar numa bolha e achando não dá, né? Apesar dessa merda desse governo que a gente tem aí, mas a gente acredita muito na coletividade, isso que a gente tá produzindo, isso que a gente tá fazendo é a coletividade, né? E aí eu fui pra estação, cara, e comecei a fazer espetáculos lá, né? Depois do curso de pintura, que gerou uma exposição que foi chamada, que tinha o nome Cubando o Sertão, onde a gente era livre para fazer o que queria, e aí eu fiz umas obras muito foda, assim, muito massa. E aí depois, quando eu entro no grupo de teatro, a gente faz um espetáculo de perna de pau, onde eu apresentei em 10 lugares, assim, 10 lugares tipo aldeia indígena, movimento quilombola, fui
eu fui para diversos lugares, assim, que estava bem à margem, mas grupos bem importantes do estado, sabe? Então, assim, deu um up, foi massa para mim, assim, ver essas possibilidades. Quer dizer, eu saio de um lugar que é periferia, né? E um lugar bem obscuro, assim, de realidade, onde eu vivia, né? Particularmente, familiar até. E eu vou para um lugar, cara, de puro empoderamento, de concepção de mundo, de expansão da mente, sabe? De compreender, de me situar, na verdade, sabe? Então foi incrível para mim a experiência com teatro. E aí eu me profissionalizei, né, como ator e diretor de teatro. E aí, depois que eu me profissionalizei, eu entrei em um grupo chamado Tropa do Balacobaco em 2007. Um grupo muito foda, dirigido por Romualdo Freitas. E aí a gente deu uma rodada no país, né? Quer dizer, eu saio de Pernambuco e eu vou para a nata do Teatro das Artes do país, né? Fui para São Paulo, fui para o Rio, participando de grandes eventos lá, onde só tinha, sabe, assim, a gente participou de um festival, por exemplo, festival latino-americano. Então, eu vi os melhores espetáculos da América Latina, sabe? Eu tive a chance de ver, sabe, de ver atores e atrizes com mais de 60 anos em cena, que é algo assim, sabe? E assim, eu pude lidar, né, com as diferenças de cultura sabe, e compreender o palco como algo muito sagrado. E aí fiz 5 anos, parte do grupo 5 anos, a gente rodou pra caramba, a gente, sabe, trabalhou muito, era um trabalho muito profissa, um elenco de quase 20 pessoas. Então imagina, 20 pessoas de avião, 20 pessoas para comer, 20 pessoas, então era muito gasto, mas ao mesmo tempo era um trabalho profissional. Então quando a gente faz um trabalho profissional, a gente tem um respaldo muito significativo, né? Então a gente tinha sempre agenda, a gente estava sempre se movimentando, né? E aí me ajudava muito com as minhas despesas, com pagar a faculdade, né? Porque aí eu já estava fazendo faculdade, minha primeira formação foi em História, depois eu fiz Pedagogia, depois eu fiz uma especialização em Psicopedagogia, né? Então eu tenho duas formações acadêmicas e atualmente eu trabalho na Fundação Terra como professor de artes e lá eu sou um articulador cultural, né? Eu trabalho diretamente com o público, com criança, né? Ensino fundamental, mas sou muito feliz com o que faço, sou muito feliz como pedagogo, né? Assim, a possibilidade, né, de contribuição para a educação, para o mundo, então é muito significativo para mim. Então pronto, aí depois fiquei no grupo de teatro ali durante esses 5 anos, chegou uma hora que o grupo não pesquisava mais, virou um grupo, inclusive mandar um beijo para a Dayara, que fez parte comigo do elenco lá do espetáculo, não pesquisava mais, e era automático, você se apresentava, ganhava dinheiro, se apresentava, ganhava dinheiro. E aí eu estava numa zona de conforto, né, e eu comecei a achar isso não muito bom, senão eu quero mais, eu quero um próximo espetáculo, e aí eu fui um dos primeiros a sair desse grupo, um grupo maravilhoso, mas não dava mais para mim, porque chega uma hora que não dá mais. Eu não gosto dessa coisa, sabe? Não gosto de ficar ali. Então acho que o projeto Café em Cena tem isso. Eu gosto de incomodar, eu gosto de mexer, eu gosto de movimentar. Eu não gosto de ficar sempre uma coisa só. Isso me incomoda muito. Os meus alunos, eles têm muita sorte, assim, eu posso dizer. Porque eu movimento pra caramba, sabe? Movimento pra caramba. Não dá para ser sempre a mesma coisa. A gente precisa realmente... Obrigado aí, a Dalmerson, falando do projeto Café em Do Cena. Cultura Urbana. Massa. E aí, pronto. Aí depois que eu saí de lá, do grupo, eu tava cansado também de viajar, viajando muito. Eu cansei. Porque você cansa mesmo, sabe? Você cansa. E aí eu digo, não, eu preciso agora me sustentar, né? Sair da casa da minha mãe pra ter minha vida, me virar. E aí eu digo, poxa, agora eu sou formado, eu vou dar aula, vou para a sala de aula e vou ver minha vida, né? E aí eu trabalhei na prefeitura, na assistência social, que foi massa para mim. Trabalhei como arte educador, depois coordenei projetos, depois fui trabalhar com os idosos. Foi de muito ganho para mim. Eu trabalhei 6 anos na prefeitura, depois eu fui para o Colégio Cardeal, né? Eu saio de um extremo e vou para outro, né? Eu saio das crianças que necessitam, né? Enfim, que tem uma outra realidade, e vou para o Colégio Cardeal, um colégio elitista,
muito embora o público de lá, crianças e adolescentes, também tem as suas carências e as suas necessidades, né, que não é somente financeira, mas também tem as suas necessidades. E aí eu trabalho no Cardeal 3 anos, e aí, pronto, depois de trabalhar no Cardeal 3 anos como professor de arte, movimentei bastante também a escola, foi muito massa. Depois que eu trabalhei lá, eu passei um tempo fazendo alguns projetos, alguns trabalhos mais pontuais, e depois eu entrei na Fundação Terra, continuo fazendo esses outros trabalhos paralelos, porque você sabe que professor e artista em nosso país, eles não são valorizados, então a gente precisa fazer outras coisas, se virar na vida, né? Consegui sair da casa da minha mãe, consegui me sustentar, né? Quando eu saí da casa da minha mãe, eu me casei, né? E hoje eu tenho uma filha, Maria Luísa, que tem 7 anos. Sou casado com meu companheiro, Luiz Marcilon, que produz o projeto junto comigo. E é isso. Ô Bob, você falou sobre ser arte educador. Eu passei 2 anos ainda dando aula pelo projeto Mais Educação, na antiga escolinha Alfabeto, quando era aqui na ABB, que agora acabou, foi demolido, e lá no Gumercindo Cavalcante, ali perto da rua da antiga delegacia ali. E eu realmente vi essa necessidade, viu? A criançada muito carente de tudo, viu? Carente de tudo. Acho que carente até de um acompanhamento familiar, tá entendendo? Tem muitas ali que não tem um acompanhamento familiar adequado ali. E a partir do momento que você toma conta dos filhos dos outros, você toma conta como se fosse seu, não é isso? Exatamente. Aí eu corria, bicho, assim, na hora do lanche dos meninos, eu corria para saber se estava pronto, parava tudo, as aulas e tal. Tinha professoras lá que achava, se incomodava, que dizia que aquilo ali não era coisa de futuro, tá entendendo? É só zoada, só zoada. Se fosse pelo menos música, mas é zoada. E isso com as aulas de percussão que eu dava, né, lá. Aí eu me sentia ofendido com aquilo, eu conversava com a diretora que o intuito não era somente ensinar o menino a tocar percussão, ensinar a tocar um ciranda, um maracatu, um baião, um hip hop, uma pegada um frevo de boi, uma folia de boi, tá entendendo? Que era tudo isso que eu passava lá pro pessoal. Não era só isso, era tentar conscientizar eles de que se eles não se dedicarem ao estudo para tentar mudar a própria realidade, ninguém vai fazer isso por eles, não. Aí eu explicava à diretora, aquilo ali não é só barulho, não, eu converso muito com eles. Eu converso muito com eles para tentar fazer deles. Até um cidadão de bem, hoje em dia ficou até uma forma escrota de falar, né? Não sei nem como verdade. é que se diz, né? Cidadão de bem, hoje todo fuleiro é cidadão de bem hoje em dia, né? É um uma perigo, pessoa né? decente. Se tornar uma pessoa decente, né? Eu conversava muito, quando começava a perturbar ali, aí você chama a atenção, assim, assado, se você não colaborar, tá atrapalhando seus coleguinhas, então não vai dar para você não, você vai ter que cair fora. Vai ter que cair fora, você tem que respeitar os seus colegas e vale para todo mundo. Eu não chamava a atenção só de um, não, de todo mundo. Tem que começar a respeitar uns aos outros. Isso aqui não é só para aprender a fazer batucada, não. É para tentar formar vocês pessoas coerentes, educadas, que respeitam o próximo. E, de certa forma, eu consegui. Alguns hoje são músicos. Na época, eu consegui ainda formar uns, né? E quando entra na música, já muda um pouco a cabeça, né, também. Já muda um pouco, dependendo de qual a musicalidade que ele entra, né, também, né? Se for essas fuleiragens comercial que a gente conhece, aí desanda mais ainda, né? Eu consegui, aos troncos e barrancos, eu consegui, mesmo por cima de algumas professoras e por mal vontade de muita gente, até que realmente começou a se acabar esse incentivo. Realmente começou a acabar. E eu parei, como você disse, viver só de arte, só de música, infelizmente, e comecei a correr atrás de outras coisas e tem que trabalhar, tem que arrumar emprego, porque, como você mesmo disse,
do que a gente gosta de fazer, que é cultura, arte, música, e felizmente não dá conta não. Tem mais alguma coisa a acrescentar ou vamos para a próxima pergunta? É isso, Márcio. Infelizmente, é uma ignorância muito grande, né? Porque, bicho, a De relação e a experiência, professores, entre aspas, né? a relação e a experiência que qualquer ser humano tenha com a arte, ele vai carregar para a vida inteira, para sempre, para sempre. Ele nunca ele vai Dayara esquecer. foi lá, né? Dayara, tu participou um tempo lá, não foi, Dayara? Foi lá no Gumecino, não foi? Vai, Bob, E desculpa aí, aí, Bob. nada, tranquilo. E aí é lamentável, lamentável. Mas assim, a arte, né? Ela tem essa função de, como é que eu posso dizer? De ampliar a mente das pessoas, né? De tirar da Isso. ignorância. E aí é um perigo, né? Para algumas pessoas é um perigo, né? É um perigo uma pessoa que começa a questionar, que começa a perceber, que começa a entender, que começa a criticar. Então esse é o perigo. E a arte traz muito isso, né? A arte é fundamental por conta disso. Já dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida só não basta, né? Então eu acho que faz muito sentido. O que seria da gente sem a arte, né? Então é lamentável uma professora, logo justamente uma professora ter uma mentalidade como essa, mas aí é uma questão de formação mesmo, né? A própria formação, não somente acadêmica dela, mas a formação humana dela, infelizmente, é muito precária, né? Muitos professores, Márcio, precisam de ter essa noção, sabe? Hoje em dia, Mercenários. Tem muito mercenário. Né? hoje em dia, todo professor ele tem que ter pedagogia, né? Todo professor tem uma área dele, mas também tem que fazer pedagogia. E aí na pedagogia tem muitas cadeiras que você paga e são obrigadas essas cadeiras. E, por exemplo, tem cultura popular, sabe? Você paga uma cadeira de cultura popular, você vai ter que conhecer o samba de coco, você vai ter que conhecer o mamulengo, e não só conhecer, você vai ter que fazer mesmo. Então, hoje em dia, é totalmente estudada essa questão da importância que é da arte, educação, cara. Não tem como. Não tem como você dar uma aula e não contextualizar, não falar da realidade e não trazer como metodologia a arte para poder a pessoa se tocar, porque é muito prático, né? Imagina, percussão. Cara, percussão, as crianças morrem. Uma bateria, o sonho de toda criança, na vida de toda criança, ela quis ser baterista. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Minha filha mesmo tá nessa vibe. E aí, tô esperando sair do apartamento para ir para uma casa para comprar uma bateria, porque eu acho que é essencial. Inclusive, eu tenho uma parede aqui na minha casa, na parede aqui na sala, que tem vários instrumentos, desde violão, a triângulo, a pandeiro, cachixi, a gogô, porque aí acho que educar visualmente é muito importante. Fica no inconsciente. E qualquer hora que ela quiser pegar, ela pode pegar, pode fazer zoada. Porque é massa ter o acesso, né? Acho que os pais têm que se ligarem nisso. Além das imagens também, é importante ter imagem na casa, mas também é importante ter instrumentos musicais que a gente vai formando. Formar não é só ditar regras, não, né? Formar é dar possibilidades, né? De entender, de se entender muito sozinho nessa Dá a experiência aí. liberdade de você, através do que aprendeu, construir mais em cima, não é, Bob? Exatamente. Aí é assim que acontece. Assim, quando eu falei que existe mercenários no meio dos professores, não foi generalizando, não, para depois ninguém malhar Sim, o sim, cacete, né? Porque sim. professor é praticamente uma santidade na face da Terra. Quem somos nós sem um professor? É. Professor é quem faz tudo, quem ensina tudo, né? Tem os Mas professores que vai à rua, tem os professores que vai à rua, briga, corre pela classe, que é muito marginalizada, e tem os traidores que vão a favor de governos que não tá aí, pensa que o professor está em casa vagabundando nesse período de pandemia, enquanto o professor teve que aprender a mexer com rede social, com aplicativos, programas, aprender a ser praticamente um digital influencer, sei lá como é que diz hoje em dia, todo mundo é hoje em dia, né? O professor teve que Tu me, aprender muitas coisas durante essa pandemia, bicho. Tu me fez lembrar agora do meu irmão, Márcio, que ele dizia assim, meu irmão, bicho, tu morreu de estudar, tu ganha 7 conto uma hora. Meu irmão é pedreiro, né? E meu irmão dizia, pô, bicho, meu salário é 5.000 conto.
Tu morreu de estudar, pra tu ganhar 2.000, tu trabalha 40 horas, tu se acaba, tu não tem vida, porque final de semana tem caderneta, à noite a gente trabalha muito à noite, madrugada dentro, tem que planejar, porque assim, você dá uma aula, você já tem que planejar, então você tem que planejar a sua vida inteira, sabe? Planejar é planejar metodologia, além do conteúdo, como você vai passar esse conteúdo, de que forma você vai passar esse conteúdo, aí você tem que avaliar o aluno, de que maneira vai ser essa avaliação, vai ser o trabalho. É uma vida muito árdua do professor, sabe? E aí meu irmão morria de rir, e meu irmão ainda dizia assim, tu quiser um dinheirinho aí, pô, eu te empresto. Pra se lascar, né, bicho? Mas é isso mesmo, o professor é É desvalorizado verdade, né? demais, meu irmão. É verdade. Eu sei Vai como lá. é, porque eu tenho uma irmã que é professora lá no Cardeal, Matilde, ela é professora, ela toma conta do laboratório lá, ela dá aulas de ciências, ela é psicopedagoga também. Aí eu é quem faço aqui, eu é quem faço as videoaulas dela. Ela grava lá, manda para mim, eu edito e ela manda para o Cardeal para avaliar. Eu vejo ela estudando aí, bicho, ela já está com umas 2 formações, está fazendo a terceira já, fazendo o terceiro curso superior aí. Ela, ela Estuda, foi vai minha até de colega de madrugada, trabalho. elabora a aula, vai gravar, manda aí para ela, não ficar esse acúmulo nela, eu edito, mando para ela tal. Mas eu sei como é, Bob, eu sei. É a classe mais desvalorizada que, infelizmente, aqui no Brasil é difícil, velho. Tá mais difícil ainda agora com esse atual governo, né? É, esse governo é desgraçado demais. Ô Bob, tu realiza o Café em Cena aonde? Em tua casa mesmo, é? Então, o projeto Café em Cena, ele virou itinerante, né? Ele começou na estação em 2017, porque a minha intenção foi, poxa, começou praticamente com a ideia que foi o seguinte: o que é que os outros grupos de teatro estão construindo, estão montando, né? Por que que eles estão montando o que eles escolheram? Para quê? Qual é a finalidade, né, do texto? Qual é o caminho que eles estão escolhendo? E aí foi começando a surgir várias indagações, assim, porque eu acho que era importante, naquele momento ali eu pensei, de juntar esses grupos para poder dialogar. Os grupos nunca dialogaram, sabe? E nós da arte, nós somos irmãos da arte, cara. Nós não competimos, não. Entendeu? Não tem espaço Ô de Bob, competir. tu sentia essa separação, mundinhos diferentes aqui e ali, assim, tu percebia Exa- isso aí? exatamente. E aí a minha ideia foi, poxa, a gente precisa, um momento da vida, sentar todo mundo, cara. A gente precisa sentar. E aí a minha primeira indagação não foi, na verdade, essa. Minha primeira indagação foi, por quê? Porque assim, quando a gente ia montar os espetáculos, mas a gente não podia colocar mulher no elenco, porque a gente não tinha mulheres em cena. Hum. E aí a minha primeira pergunta foi, poxa, por que que a gente não tem mulher, cara? Né? E aí a gente começou aí o primeiro Café em Cena rolou essa pergunta, né? Com os grupos de teatro lá na estação. Por que que a gente não tem mulher? E as poucas mulheres que estavam lá, que são atrizes, inclusive, da cidade, elas disseram, porque somente as mulheres têm obrigações domésticas, né? Elas têm que arrumar a casa, têm que lavar prato. E o homem, o menino, o adolescente, ele não tem essas obrigações, né? Óbvio que ele, dependendo da casa, da educação, ele tem que ter essas obrigações, né? Mas, no geral, não tem essas obrigações. Então, isso reflete diretamente na produção de teatro da cidade. E aí, as mulheres que estavam lá presentes, elas se colocaram como, assim, foi foda, foi muito massa, né? E eu já comecei com tudo, Márcio. Já comecei com uma programação foda, já comecei um ambiente decorado, café, já comecei com performance, com música, eu já comecei botando pra fuder mesmo. Só que aconteceu várias vezes na estação, naquele início ali. E aí tava aparecendo, né, uma reunião de artista, uma reunião de grupo, sabe? E aí eu percebi que outras pessoas que gostariam de estar ali, queriam estar ali, mas o que parecia visualmente que era uma reunião exclusiva. E aí me incomodou, quando eu me toquei, né, uma amiga minha pegou e disse, Bob, percebe que tu tens uma dimensão muito grande para ficar somente em um lugar? E tu percebe que tu pode dialogar com outros públicos e outras galeras? Uma amiga minha que produziu comigo no início, chamada Emanuele Marques, Manu. E aí, eu disse, pô, que massa.
É isso mesmo. Aí eu peguei e disse, vamos para outros lugares. Aí fiz na praça, dentro do Secora, na feira do Secora, na Praça Virgínia Guerra, nas casas do Mestre Cício, do Coco Trupé, no Coco Raízes, no Coco das Irmãs Lopes, na rua, mas a gente faz em qualquer lugar, sabe? O projeto ele virou realmente itinerante. A gente leva uma mini estrutura, caixa de som, microfone, cadeiras, e aí a gente monta uma mesa bem massa, com bem muito café, com comidinhas, tudo gratuito. Aí eu peço a colaboração das pessoas, porque o ideal é fazer com que as pessoas percebam que elas possam gerar nelas a sensação de pertença com o projeto. Né? Não ser somente o projeto de Bob, o projeto é de Bob. Não, eu sou o idealizador, né? Eu que penso o projeto, eu que produzo o projeto, porque alguém precisa fazer isso. Né? Sou eu que vou atrás, sou eu que incomodo, sou eu que peço. Ah, vou pedir dinheiro a uma mulher ali, ao povo, os amigos, né? Aí ela diz, ô Bob, como é que eu faço para te ajudar? Aí eu pego e digo, você me dá R$10, você ajuda demais. Ela, R$10 dá pra quê, homem? Aí eu digo, olha, R$10 eu compro um bolo come 15 pessoas. Ela é nada, meu Deus. 15 pessoas. Então, Ou então né, o pessoal pode doar, né? Doar um bolo, um pacote de mata-fome, de bolacha de. Pronto. Aí pronto. Aí, além de ter essas doações, que sempre tem, alguém ou outro. Hoje em dia eu nem peço muito, as pessoas que entram em contato, né, para oferecer, e elas levam de casa mesmo. Sabe o que é aquele bolo caseiro, gostoso, bem feito, de coração, de alma? E a pessoa leva, traz a trouxinha, bicho, de pano, e bota lá na mesa a coisa mais linda, traz garrafas de café de casa. Enroladinho no pano de prata, com aquele nozinho, é? Tô dizendo, rapaz. Agora sim, uma coisa eu vim percebendo como produtor cultural. Eu era um cara muito fechado, sempre fui muito fechado, né? Então a produção cultural fez com que eu começasse a perceber as relações com as pessoas para poder, para a gente poder ter esse valor, sabe? Para a gente poder agregar mesmo. Então eu vou no diálogo, vou na converso com todo mundo, abraço todo mundo, explico a necessidade desse projeto. E aí eu vou para os órgãos mesmo. Vou para a prefeitura, vou para a secretaria, para as secretarias. Chego lá, não tenho vergonha nenhuma. Minha vergonha acabou. E eu sempre fui uma pessoa muito encabulada, sabe? Sempre tive muita vergonha. Não tenho vergonha nenhuma para o projeto. Vou lá com a maior cara de pau. Quando dá beleza, ok, tá massa. Quando diz assim, ó, não posso dar isso não, mas eu posso dar isso. Aí eu digo, tá massa do mesmo jeito. E aí já faz 3 anos, né, que a gente vem produzindo com muito cuidado, né, assim, porque são várias temáticas. A gente tem uma ideologia muito interessante, Márcio, que é o seguinte, é uma ideologia até budista. Saia do caos para você percebê-lo. Você não pode estar dentro do caos e você, tipo, eu vou puxar um assunto sobre a política. Se eu estiver dentro do caos, vai gerar atrito. A gente vai se matar no cacete na discussão e tudo mais, e não vai levar a nada. A gente não vai construir nada, sabe? A gente vai inflamar e a gente vai sofrer, né? Porque o oposto da felicidade é o sofrimento, né? Então a ideia é respeitar mesmo, sair desse caos, perceber o que é, né? Para a gente poder dialogar com respeito e desenvolvendo a escuta. Porque não adianta, tá um buraco na rua, o povo reclama do buraco na rua, o buraco vai aumentando, mas o povo só reclama, o buraco vai aumentando mais ainda, vai começando as coisas a entrar dentro do buraco, vai, sabe? Daqui a pouco tá o bairro todinho dentro do buraco, mas por que não juntar 2 pessoas, 3 pessoas na própria rua e tapar aquele buraco? Um dá o cimento, outro dá areia, o outro mexe faz a massa, vai lá e tapa o buraco. Então, assim, tem uma pergunta chave que é, e se... Né? E se fosse eu? E se eu fosse o prefeito? E se eu fosse? Então, a gente não vai estar sempre culpando as pessoas, tá sempre, sabe? Porque isso acaba com a pessoa, rapaz. Acaba com o ser humano, com a capacidade de produção, de fazer, de agir. Então, a gente tem esses princípios no diálogo mesmo. Como eu sou o mediador do projeto, e eu que proponho as pautas, nas pautas eu vou vendo de acordo com a realidade. Por exemplo, a gente fez o Café em Cena, que foi o maior Café em Cena que a gente fez, que foi na Virgínia Guerra, sobre saúde mental. Foi logo quando aconteceram alguns suicídios na cidade. E aí eu senti a necessidade, eu chamei 3 psicólogos e 3 psicólogas para poder dialogar esse tema e aproximar as pessoas da psicologia, porque a psicologia, por ser saúde, vai muito para aquela questão do médico, né? Tem psicólogos que é quase um médico, um doutor na cidade.
E aí a ideia foi, eu peguei os 6 psicólogos mais foda, as psicólogas mais foda da cidade. Uma galera muito antenada, muito, sabe, muito que gosta de gente. Eu acho que para você fazer qualquer coisa na sua vida, principalmente profissão, você tem que gostar de gente. E aí eu convidei eles, a gente fez uma roda, Márcio, que lotou assim a Virgínia Guerra, de famílias, de crianças, de todo tipo de gente. E eu fiquei de gente em pé, assim, ficou em pé em cima de um negócio bem alto, e gente em cima das árvores. Porque o papo gerou muito, né? E as pessoas puderam tirar dúvidas, puderam perguntar, né? E assim, é um momento que todo mundo fica muito apreensivo e tenso, porque a depressão ela existe, né? E todos nós podemos ter depressão, ou ter picos de depressão, sabe? Enfim, e aí a gente fazer uma roda numa praça Virgínia Guerra, sim, e falar num domingo, foi um domingo, tava lotada a praça de gente assistindo, gente que ficou do início ao fim. Geralmente o projeto ele leva 3 horas de duração ou 2, e foi massa, assim, sabe? Então gerou muito. Então, se a gente não tivesse entendimento, essa articulação, esse jogo de cintura e essa concepção do respeito à fala, né? Aí a coisa não funciona. Compreendendo também discurso de ódio, porque discurso de ódio para mim não é válido. Ninguém venha, não, porque ser moralista e querer matar o outro com o seu discurso de ódio, anular a existência do outro, porque para mim não existe, também não será válida. Eu também não dou esse espaço de fala. Quando eu percebo que vem com esse discurso, eu já, sabe, assim, eu corto de imediato, porque eu acho que é um desrespeito imenso, e eu não vou dar espaço para isso. Já não basta esse governo que está aí, e muitas vezes a mídia também, essa mídia massificada, fuleiragem, que corrompe tudo, né? Então, assim, é necessário ter todo esse cuidado, sabe? Então, eu acredito que esse projeto, ele vem sendo bem consolidado, modéstia à parte, porque as pessoas estão percebendo, né, a importância do que é tudo isso. Há 5.000 anos antes de Cristo, os filósofos faziam isso nas praças. Era um hábito. Eles iam para as praças e juntavam todo mundo para um diálogo, para conversar. E aí eu trago essa coisa da filosofia, porque são pensamentos que a gente vai estar compartilhando, e trago também o cafezinho, o pequeno de cada dia, que sumiu, né? Antes a gente chamava... Minha mãe, ela faz café todo dia. Ela mal toma café, ela é diabética, mas ela disse, é uma vergonha uma pessoa chegar na minha casa e eu não tenho um café para oferecer. Eu digo, mas a senhora joga fora, mulher, o café. Ela disse, não importa. Sabe, assim, a tradição se mantém firme nela. E aí a gente acabou isso. Márcio, uma pessoa só vai chamar outra para tomar café por interesse. Se alguém chegar assim, ô Márcio, meu querido, vamos ali tomar um cafezinho, aí tu vai dizer, ixi, a facada vai ser grande. Pode ter certeza. Né? Então a gente está trazendo esse costume, essa tradição, a gente está buscando reviver isso, né? É um stop na vida, é um respira, né? Para tomar esse café. E as pessoas perguntam, paga alguma coisa? Não paga nada. Posso pegar? Pode pegar. Sabe? Posso pegar de novo? Pode pegar de novo. Não tem problema. Mas sempre teve essa cultura, chegar na casa oferecer um cafezinho, ou então um docinho com queijo, né? Mas o interesse ele tá tão grande agora, né? O egoísmo ele é tão grande, Márcio, que isso vem acabando. Raramente alguém oferece um café, né? Não, está diminuindo essa coisa de vizinhança, da boa vizinhança, vem diminuindo, vem, como você disse, é o discurso de ódio. O pessoal vem se alienando muito, vem, como é que se diz, endeusando muito políticos, vem assistindo muito emissoras de TV, de canal aberto, que são esse tipo de coisa aí, a política e a TV manipula, desorienta, e é exatamente isso como a gente falou das crianças logo no comecinho. É esse tipo de coisa que faz a criança desandar. A partir do momento que você coloca a criança na música, no teatro, na dança, na cultura, aí ele já aprende a pensar com a própria cabeça. Vai ver que essas merdas que ele via antes era uma merdinha à parte. Aí quando o povo começa a pensar com a própria cabeça, quando começa a se tornar inteligente, aí faz medo, viu? Faz medo da sociedade. Por isso que não é interessante para eles, Bob. Exatamente. Ô, Bob, o que é que tu acha aí? O que é que tu acha que deveria melhorar hoje para o nosso cenário aqui? O que é que deveria melhorar para fortalecer mais? Por exemplo, Café em Cena, Calango News. Inclusive, Bob, eu agradecer logo aqui a você em público por ter me ajudado no projeto lá, no projeto projeto Aldir Blanc. Consegui me inscrever, vamos aguardar agora para ver o que é que dá. Agradeço mesmo a você agora, público.
Aí projetos iguais a esse, o que poderia a prefeitura, independente de governo, poderia fazer algo mais, tipo projetos assim, para ou incentivar diretamente, sem precisar de projetos, o que é que poderia melhorar mais aqui para a gente? Primeiro, eu queria dizer para tu que não tem de quê, né? A ajuda na Audi Blanc, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É o mínimo que eu tentei ajudar o máximo de pessoas que eu pude. Eu fui atrás de muita gente que não estava sabendo, porque eu acho que é um direito mesmo, e assim, não tem de quê, eu acho que tem que ser para todo mundo mesmo, e a gente tá junto, sabe? Então, eu queria mais que outras pessoas também tivessem enviado e tal, mas enfim, vamos ficar na expectativa agora, torcendo, né? Então, o projeto Café em Cena agora, nesse momento, nós estamos fazendo entrevista com os candidatos a prefeito da cidade, né? Prefeito e Isso, prefeita isso. da cidade. Inclusive, na terça-feira agora, ia ser na segunda, mas na segunda vai ser com a doutora Cibele. Na segunda, ela tem plenário na Câmara, então não pode, ficou para terça. Então, na terça-feira, a gente vai estar se encontrando com ela, é a última candidata, né, que a gente vai estar dialogando, os demais a gente já conversou. É muito bizarro, sabe, assim, esperar desses políticos da nossa cidade. O que eu venho colocando, quem assistiu às lives já viram que aí eu busco também essa mesma ideologia, eu estou fazendo junto com o COCA Arco Verde, Coletivo Cultural de Arco Verde, mas eu venho me colocando numa condição ali de mediador, mas também não atiçando o ódio, né? Porque eles sabem o que eles podem, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que está certo e o que está errado. Eles sabem, Não, as pessoas você não também. está dizendo, você está só perguntando o que nós queremos saber. Qual é a proposta deles para a cultura e a arte? Que até Então, aí eu, hoje uhum. é passivo, está passivo ainda. Aí eu faço as perguntas, sabe? Mas assim, eu gostaria de ir além. Mas eu sei que se eu for além, eu vou estar fazendo um papel que não corresponde muito comigo mesmo, sabe? Aí eu falo nesse sentido, de estar inflamando mesmo, né? Quando eu fiz. E eu sempre faço uma indagação, sempre deixo claro para todos eles, e não vai ser diferente também para a Cibele, que eu acho que eles têm uma dívida imensa com a cultura de Arco Verde, imensa, uma dívida imensa. Nós não temos políticas públicas para a cultura de Arco Verde, nós não temos financiamento para a cultura de Arco Verde. O que a gente tem é um secretário de turismo que administra a cultura da cidade, né? A gente vê o quanto que é desvalorizado as artes da periferia, o rock, o hip hop, sabe, o rap, são linguagens totalmente, até o Rezado das Caraíbas, cara. O Rezado das Caraíbas, aquilo ali ali é ancestralidade pura, meu irmão, ancestralidade, cara. Patrimônio, já é patrimônio A histórico nossa, ali. a nossa história tá ali, velho. E aí, tá lá, largado, cara. Não tem quem cuida, sabe? A gente não tem na cidade uma política de cuidar do patrimônio, cara. Não cuida do patrimônio. A gente tem a estação que só não tá largada porque os artistas ali que estão ali ocupando, primeiro que eles têm que ocupar, que se eles saírem dali ou vacilarem, eles perdem, né? Tem um candidato Isso. bolsonarista que disse que vai encher de bala ali na estação se ele ganhar, né? Enfim, sabe desse tipo de noção que tem. E aí eu venho tentando esclarecer de uma assim, buscando trazer para eles, sabe, como uma luz de perceber isso, né? Quando a gente tem como é que eu posso dizer? Não é elementos, é outra palavra. Quando a gente tem o Teatro Municipal de Arco Verde e o cinema Rio Branco de Arco Verde, largado as traças, sucateado, aí a gente pensa, que tipo de formação o cidadão de Arco Verde está tendo? Não está tendo formação nenhuma. Por Pouco que se que não lixando. entrega na mão de quem entende? Por que não Mas entrega no na mão de um cineasta curverdense, de um artista para tomar conta do teatro, um cineasta para tomar conta do cinema? Mas no São João é maquiado, né? O São João, a Isso. cidade é lindo, né? Inclusive o que fizeram com o dinheiro do São João desse ano, tu sabe? Né? A gente não sabe o que fizeram com o dinheiro desse ano. E aí a gente vê barbaridades, como contratar a Anitta, como contratar, sabe, Luan Santana, dá 350 mil reais, 2 horas ali, e, sabe, 350 mil reais, Márcio, dava pra gente fazer arte o ano inteiro, recebendo bem, cara.
recebendo, trabalhando. Aí diz assim, o artista de Arco Verde tem que fazer... Não tem como sobreviver em Arco Verde. Não tem como. Óbvio que não tem como. É óbvio que não tem como. Agora, E o negócio, Bob, o negócio eu não acredito que muda não, porque é uma troca de cadeiras, é todo jogo de carta marcado. Por exemplo, é um novo, que se diz novo, apoiado pelo velho, é um velho que se diz renovação, um antitrabalhista, um marketing. apoiador fascista, e é troca de cadeira. Aí quando o jogo de carta marcado não dá certo, aí acaba se matando e se tornando um oposicionista do outro, como sempre foi na história da nossa cidade. Sempre houve a troca de cadeirinha. Sempre houve a mesma, os mesmos, trocando lá e cá, lá e cá, lá e cá. Tá na hora de mudar, não tá não? Nós estamos numa vibe que é se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Então é isso, né? Aí tem um candidato que primeiro assim, a concepção que eu tenho geral da política de Arco Verde. Quem está no topo é elite, cara. Ninguém me representa, ninguém vive o que tu vive não, que tu passa na tua casa, sabe? Não chega nem perto. Sabe? Então, como é que uma pessoa dessa vai me representar? Como é que uma pessoa dessa vai pensar em mim? Ele não vai pensar em mim porque ele nunca Estamos lá no sentiu caviar, a gente tá na sardinha. nunca sentiu na pele, cara. Ele nunca vai sentir, sabe? Aí a pessoa tem 16 anos de política. Né? Em 16 anos de política, quando era deputado, sequer conseguiu emenda para a cultura de Arco Verde. Aí agora ele não vai fazer, cara. Aí do outro empresário, podre de rico, com um cara que é delegado. Sabe que pra mim não dá, ó, justiça, delegado e quem tem religião não funciona. Sabe? Não. Não funciona para política. Então são pessoas altamente equivocadas. Eu vejo a população, não sei se tu viu um texto que eu postei, né? Acho que tu leu, que assim, acho que a gente precisa com aquela mesma observação de sair do caos. Quando eu escrevi aquele texto assim muito tranquilo, sabe, Márcio? Estava muito tranquilão quando eu escrevi aquele texto. É necessário a gente sair do caos, né, para compreender o que é tudo isso, né? Porque senão eu acho horrível, cara, o uso das pessoas para coisas que não são, sabe? Usar as pessoas, manipular as pessoas, cara, é terrível isso. Comprar, né? Que é o período que mais sai na rua aí comprando. Aí você vota nesse cidadão, seu voto foi o quê? R$ 100, um saco de cimento, uma carrada de areia, uma mudança em cima de um caminhão daqui para ali. Aí tem muita coisa que é comprada que Bob só muda se entrar alguém do nosso meio lá. Alguém tem que renovar, tem que falar de novo e de renovação, como diz a palavra mesmo, como diz a palavra. Não é só marketing político, não. E ainda está difícil, mas vamos ver onde é que chega, até onde chega, né, Bob? Bob, ó, tá já finalizando. É Diz aí ligeiro, né? tuas considerações, é só uma horinha, né? É ligeiro. Dá tuas Então, considerações finais aí, Bob. Lembrando que, massa. desde já, que foi um prazerzão, viu, Bob? Massa, eu que agradeço. Quero dizer que o projeto Café em Cena continua, né? A gente não para, tem uma programação muito massa, tem muita coisa boa que tá por vir aí. Se preparem, né? Todo mundo. Quem não segue o projeto Café em Cena, vai lá e segue o projeto Café em Cena, você vai ficar por dentro do que está rolando atualmente agora com a política de Arco Verde, com outra perspectiva. Né? A nossa ideia é sair de tudo isso, de toda essa zoada, de toda essa poluição, para poder compreender. Quero deixar claro para as pessoas, é um momento muito importante, é um momento muito sério, né? Tá na hora da gente compreender política como algo positivo, como algo bom, mas só depende da gente. Então a gente precisa despertar, né? Ter mais consciência para a gente poder fazer valer o nosso voto. Né? Então agradeço demais essa oportunidade, esse nosso bate-papo. Muito bom reviver, sabe, ir lá pro tempo de Anomalia. Muito bom estar contigo, uma pessoa que eu admiro demais. Admiro o Biocide, admiro você, admiro todo o seu trabalho. Então, em nome do Café em Cena, um abração para você e para as pessoas que assistiram a gente. Então aí, Dayara, um cheiro grande. E, Bob, a gente tem que parar de fazer da política torcida de futebol. Tem que começar a raciocinar o que é bom para o povo. Que é bom para o povo, não é isso? Exatamente. Bob, valeu mesmo. Que precisar de mim, macho velho, aí pode precisar, se precisar, o que tiver ao meu alcance,
É só Valeu, dizer, porque o ideal da gente é a mesma coisa. A gente é meio que ativista nessa história. A gente está indo com certeza. contra